Muito bem, agora sim, em definitivo, então vamos lá para o nosso keynote. Nós teremos aí, ao final desta apresentação, a presença do pessoal aí muito especial, que gosta muito de vocês e estará conosco aí para perguntas e respostas no final desta apresentação. Então aguardem aí, fiquem aí conosco até o final, que vai valer a pena. Então vamos lá. Bom, a ideia aqui é falar um pouco sobre os últimos movimentos da Idera, as últimas aquisições. A Idera é o grupo do qual nós fazemos parte, do qual o Embarcadero faz parte, os últimos lançamentos e uma revisão do roadmap, ok? Então, isso que está aí na tela agora é a nossa agenda de hoje, ok? Então, a ideia é posicionar um pouco em termos da Embarcadero, onde nós estamos, o que está acontecendo, né, ao nosso redor, as aquisições, o que está vindo por aí, também os últimos lançamentos, tudo que nós temos liberado, isso só focando do ponto de vista de desenvolvedor, do grupo mais próximo aqui da nossa atividade, né? Os lançamentos, em geral, são muitos, né? Mas vamos focar aqui no nosso mundo mais de desenvolvimento, né? E um pouco de roadmap e, ao final, uma sessão de perguntas e respostas com alguns convidados aí muito bacanas. Então, falando um pouco de Idera, do grupo do qual o Embarcadero pertence, né? Esse é um gráfico não atualizado, vocês observam aí que ele vai até 2019, né? Que representa um pouco da nossa história mais recente, aí, a partir especialmente do ano 2015, que foi quando a Embarcadero passou a fazer parte desse mundo aí, da Idera, né? Então, como vocês podem ver, depois da aquisição aqui da Embarcadero, uma série de outras aquisições aconteceram, né? Muitas ferramentas que estão ligadas ao nosso mundo do desenvolvimento, mas também ferramentas de banco de dados e ferramentas da área de DevOps, né? E o objetivo da companhia com essas aquisições, e se nós navegarmos, esse site, depois eu vou estar nos links lá para compartilhar com vocês, né? Mas o objetivo da companhia é este modelo que nós estamos vendo aí agora, né? Então, existem três grandes vertentes dentro do Grupo Idera: ferramentas de banco de dados, né, onde estão ferramentas que são especializadas em SQL Server, mas também MySQL, Oracle, tudo multiplataforma, né? Existe uma vertente muito forte em SQL Server, algumas que são licenciadas pela própria Microsoft, ferramentas que compõem suíte de monitoramento e esse tipo de coisa do lado do SQL Server da Microsoft. Então, nesse grupo aqui de banco de dados, a gente está falando de algo como 30 e poucos produtos aqui que são foco exclusivo em banco de dados, que vai do design ao deploy, ao monitoramento de banco de dados para as mais distintas plataformas, incluindo Big Data e etc, né? A área de DevOps é a mais recente da companhia, as aquisições mais recentes, e há um investimento muito forte em DevOps, como vocês podem ver. Então, esses caras aqui são aquisições que ocorreram nesse período, mas tem outras que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? E a área de desenvolvimento, onde estamos nós, em Embarcadero, mas também outras marcas que foram chegando, como o Sencha, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e alguns caras que estão sendo incorporados. Esse Fluala, ele na verdade é um editor de textos. Se você pensar, por exemplo, num Google Docs, tudo que um Google Docs faz, esse cara faz para quem precisa incorporar edição de textos em aplicações web, por exemplo. Então ele é um componente JavaScript que faz parte aqui do mundo, vai fazer parte aqui do mundo Sencha. O Lens é uma ferramenta low code, né? O Automator o Visual Assist, é uma ferramenta de produtividade, de refactorings para IDEs. Ele nasceu para Visual Studio, C++, e está sendo agora também disponível, está disponível também para o Visual Studio no C# e está sendo incorporado na nossa IDE. Então, em breve, vocês vão ter esse cara, Visual Assist, como parte da nossa IDE. É uma super ferramenta de produtividade, né? Mas, se nós navegarmos para esse site aqui, ó, se você quer
ficar antenado aí com as últimas acontecimentos, as últimas aquisições, navega para esse site aqui, o Idera Corp, e você vai observar todas as marcas que hoje estão embaixo deste guarda-chuva, digamos, né, desse grupo Idera. Tudo isso via investimentos. Então, a Idera é uma empresa de capital pulverizado em investidores, né, tem um investidor principal, mas basicamente ela recebe investimentos e tem devolvido esse valor de investimentos a esses investidores, o que faz com que o pessoal invista mais. A nossa taxa de retorno dos investimentos tem sido muito boa. Né? Então aqui você tem as últimas aquisições. Tá? Esse cara vai entrar certamente para o nosso mundo. Tá? Ainda não sabemos exatamente de que forma, mas esse cara vai entrar para o nosso mundo. E aqui embaixo, ó, você tem aqui em News, e aí você pode acompanhar a linha do tempo, já mais atualizada do que aquele gráfico que eu trouxe para vocês, com todas as aquisições que vem acontecendo. Tá? Então, para ficar aí antenado, basta dar uma passadinha aqui no Idera Corp. De vez em quando, tudo que a gente está fazendo em termos de aquisições e novos produtos, existem também novos produtos sendo desenvolvidos dentro de casa, pelo R&D local, além das aquisições, eles vão sendo relatados aqui. Tá bom? Então, esse é o foco da companhia. Né? E isso traz uma série de benefícios, né? Para nós desenvolvedores, porque essa integração com esses produtos que estão chegando, eles estão sendo integrados também no mundo do nosso desenvolvimento. Né? Então, existem trabalhos aí para futuramente nós termos compiladores Delphi dentro do Travis CI na nuvem, integração do Q1 para análise de código. O Ranorex já recebeu a integração do VCL, tá? O próximo a acontecer vai ser uma integração para FireMonkey. Então, esses caras acabam por trazer benefícios para o mundo do desenvolvimento. Né? Você tem, por exemplo, no Rádio Architect o Sencha como parte do produto, você tem também no Architect o Aqua, que é o Aqua Data Studio, que é uma ferramenta multibanco, conecta mais de 40 bancos de dados diferentes, também como parte do pacote no Architect. Então, isso vai trazendo aí, consolidando, né, as possibilidades e o ecossistema em torno do rádio. Então, esse é o foco da companhia. Tá? De qualquer maneira, do ponto de vista de desenvolvedores, que é o que nos interessa aqui, nós continuamos com um foco muito forte no desenvolvedor. E isso não muda. O foco é ferramentas de alta produtividade que você possa entregar antes, porque é isso que importa, é que a entrega ocorra antes, né? É que a entrega ocorra no tempo ideal e com a qualidade certa. Então, o nosso foco em desenvolvimento não muda. Né? E sempre com uma abordagem local. Né? Apesar de uma empresa ser global, escritórios pelo mundo todo, assim como temos no Brasil, nós tentamos sempre, na medida do possível, tratar e adaptar as coisas para cada realidade local em cada um dos países ou das regiões do mundo onde nós atuamos. Né? Sempre com foco em tecnologia aberta, nós não temos nenhuma acordo ou qualquer outra coisa com fornecedores de plataformas e ferramentas. A ideia é que o pessoal... a ideia é suportar, na verdade, aquilo que é relevante para você, desenvolvedor. Tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos últimos lançamentos, e aí vou passar por alguns exemplos desses caras. Tá? Do RADStudio 11, eu vou fazer um resumo bastante focado no que realmente é importante dessa versão. Então, tem outros N detalhes, mas que para que nós tenhamos uma apresentação dentro desse tempo, eu vou focar naquilo que é o mais relevante do 11, aquilo que realmente impacta você como desenvolvedor. Então, uma das principais novidades do RAD 11, o suporte a High DPI no Form Designer, ou seja, a IDE em si, toda a IDE, agora é High DPI. Se você trabalha com alta resolução, com monitor de alta resolução, monitores 4K, monitores High DPI, que estão se tornando cada vez mais comuns, né? No nosso dia a dia, especialmente para desenvolvedores, e agora está chegando já também para o público final, né? Muitos já têm monitores High DPI. Você tem agora a IDE funcionando em High DPI. Então, já na versão 10.4, você tinha toda a VCL em High DPI. Né? Agora, no RAD 11,
a própria IDE, todo o funcionamento do Form Design em si, ele está preparado para RidePI. E você pode configurar, você pode não trabalhar com RidePI, é uma escolha, é configurável. Está lá no seu Tools Options a configuração se eu quero ou não trabalhar com RidePI e qual resolução. Tá? Então, esse é um avanço, e eu posso até customizar como é que eu quero o funcionamento disso, qual a escala que eu quero utilizar. Então, um avanço enorme do ponto de vista de utilização de monitores de alta resolução. Então, toda a ideia, essa daqui é uma tentativa, né, o que nós temos na tela aí, de representar a diferença visual, de nitidez da IDE quando você está agora rodando no monitor RidePI. Tá? Então, veja a diferença do 10.4.2 para o 11. É claro que durante o streaming do evento, a gente nem tem como mostrar isso ao vivo, porque mesmo que eu estivesse aqui trabalhando no monitor RidePI, obviamente o streaming do seu lado não vai chegar nessa qualidade. Né? E dificultaria a visualização, porque a qualidade do streaming não suporta. Mas essa é uma ideia de qual nível de diferença que dá em termos de visualização da ideia. Tá? Então, o RidePI é das grandes novidades do Ride 11. Estilos ativos no VCL Designer. Então, nós já suportamos estilos na VCL há um longo tempo, e agora, a exemplo do FireMonkey, a edição do formulário, né, o estilo visualmente lá no formulário, ele suporta, ele apresenta o estilo para você em tempo de design. Você consegue observar seu formulário em tempo de design e aplicar os estilos, e inclusive múltiplos estilos. Então, todos aqueles estilos que você habilitar lá nas propriedades da sua aplicação, eu posso configurar aqui na minha aplicação o estilo, sempre do ponto de vista visual, né? Escolhendo aqui o style name para cada um dos objetos. Então, eu posso mesclar diferentes estilos. Tá? Esta também é uma configuração, eu posso habilitar isso lá na Form Designer, nas propriedades da IDE, tá? Para que ele passe a exibir. Ela vem por default não habilitado, para que o impacto, né, nas migrações sejam menores. Então, eu habilito isso no momento que eu passar a utilizar estilos a partir aí do Ride 11. Ok? Então, aí, estilos no RidePI, a gente vai depois passar lá para a IDE para dar uma olhada nisso. Tá? Mais detalhes da ideia. Então, no FireMonkey também existem avanços. Né? O Form Designer do FireMonkey, ele já naturalmente RidePI, ele escala tal qual a própria aplicação. Mas agora foram adicionados lá no Form Designer os mesmos recursos que você tinha na VCL, de posicionamento, as linhas de ajuda, né, os chamados guidelines e hints, tal qual você tem no Form Design da VCL. Então, avanços N do ponto de vista de Form Designer também no FireMonkey. Foi adicionado um Code Formatter novo para C++, muito mais preciso, baseado em Seleng, que é o padrão hoje para C++, para o pessoal aí de C++ sabe disso. Né? Uma nova fonte padrão, mais nítida também, como parte da ideia. Então, tem aí um trabalho muito forte da ideia que começou lá no 10.4, né, e segue e vem seguindo até hoje. Né? Um novo Welcome Page, então, vocês se recordam, até o 10.4, o Welcome Page, a página inicial, ela era basicamente um HTML, né, com JavaScript ali embutido, que permitia fazer, carregar vídeos, exemplos, projetos, etc. Bom, agora esse cara é uma aplicação VCL dentro da ideia. Então, o Welcome Page é agora VCL nativo, e isso vai nos dar N novas possibilidades. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? O Welcome Page passa a ser totalmente configurável. Tá? E ele vai suportar plugins. Isso está sendo documentado, já está no produto e logo estará disponível para vocês. O que são esses plugins? Nós vamos poder, vou passar aqui para a ideia, nós vamos poder configurar como é que eu gostaria, ou melhor, né, eu vou poder configurar novos plugins para a IDE e exibir informações aqui que eu possa prover. Então, eventualmente, você vai poder construir um plugin, por exemplo, onde tenha acesso à documentação, por exemplo, dos seus projetos e linkar esse plugin para as documentações, por exemplo, para o seu desenvolvedor, notícias, enfim, todos esses caras, todas as possibilidades estão abertas, porque ele vai permitir que você construa plugins que possam se encaixar aqui dentro da IDE. Então, esse layout aqui é editável, né? Você pode mudar o layout aqui do Welcome Page, e os plugins, assim que disponíveis,
poderão ser trazidos aqui para dentro da IDE. Tá? Eu vou poder construir um plugin, por exemplo, publicar lá no nosso Gerrit e outros usuários fazendo uso desse seu plugin. E aí dá para pensar numa série de coisas bacanas com relação a isso. Né? Então, a nova Welcome Page. Né? Com relação ao Farm Designer, que nós estamos vendo, você tem a configuração aqui na parte da interface do usuário. Então, você habilita o VSED Styles aqui, tá? E, a partir desse momento, se nós tomarmos aqui um projeto VCL, por exemplo, eu passo a ter suporte a estilos diretamente dentro do Form Design. Isso é um avanço muito interessante. Né? Então, basicamente, se eu vier aqui no meu Style Designer, eu posso selecionar um diferente estilo. Então, isso são estilos que estão carregados nesse projeto, e esses estilos definem as cores de todos os objetos. Então, eu posso utilizar, inclusive, diferentes estilos. Um estilo para o farm principal, estilos para o botão, e lá nesse estilo você pode definir qualquer que seja a cor, inclusive criar o seu próprio estilo. Tá? Então, isso, o Farm Designer já em Tempo Design, que é uma das grandes novidades do RAD 11. Tá? Isso abre possibilidades aí de modernização de projetos muito, muito interessantes. Um pouco com relação ao instalador, no 10.4.2 nós lançamos o Minimal Installer, que é um instalador por comando de linha, né? E aí alguns aprimoramentos na versão atual. Você tem ele com exibições de feedback para o usuário em alguns níveis. Tem um nível onde você tem alguma interface sendo exibida, tem um nível que é o mais silencioso possível, onde você só tem uma seleção inicial do que vai ser instalado e ele vai embora, tudo por comando de linha. Então, um novo instalador, nesse caso, obviamente, para instalações que você faz a partir da ISO. Né? Eu baixo a ISO toda e uso o Minimal Installer para fazer instalações por comando de linha. Ok? É uma série de avanços, downloads em paralelo para agilizar a instalação. Então, quem instalou o 11 percebeu aí que a velocidade da instalação está muito legal. Outra novidade, que acredito que poucos se atentaram aí, mas foi já comentado lá no lançamento lá fora, né? Que o LSP, então, o que é o LSP? O Language Server Protocol, que é o Code Completion que agora alimenta a IDE, ele é uma aplicação independente, né, carregada pela IDE. Okay? O LSP é o padrão para ampla maioria das IDEs disponíveis, inclusive o editor que nós recentemente adquirimos. Tá? Então, isso abre algumas possibilidades interessantes. Como experimento, né, nós lançamos o Delphi LSP, que é o Language Server Protocol que você usa aí dentro do Delphi, disponível lá no Visual Studio Code Marketplace. Significa que dentro do Visual Studio Code eu posso utilizar agora o Code Completion do Object Pascal. Tá? Então, esse é um experimento. Né? Por enquanto, somente o Windows, e a ideia é obter feedback com isso. Né? Como é que isso é usado, como é que, especialmente, usuários não RAD podem fazer uso disso. Né? Então, o pessoal está coletando aí estatísticas disso, e a ideia é ter mais algumas coisas aí no futuro com relação a isso aqui, principalmente aí com o editor que foi adquirido. Avanços do ponto de vista de linguagem. Então, há um trabalho também que está sendo feito ao longo de todas as releases. Aconteceu muita coisa no 10.4 nesse sentido, e agora também no 11, que é a interoperabilidade, ou seja, como é que Delphi e C++, porque são duas linguagens que estão no mesmo ambiente, interagem entre si. A ideia é fazer com que esses caras possam cada vez mais reaproveitar recursos do outro, especialmente em C++, utilizar, por exemplo, componentes Delphi. Então, tem vários avanços do ponto de vista da RTTI, de tratamento de exceção também, feitos em C++, que permitem a utilização de uma maneira mais simples, inclusive de componentes produzidos para Delphi. Tá? Há avanços também no CMake, melhorias no tratamento de string para que fique mais fácil troca de, por exemplo, dados de string, de informações entre esses dois caras, quando eu estou utilizando DLLs compiladas aqui e ali, ou packages, ou o que seja, compilados em ambas as plataformas. Então, existe um trabalho aí com relação a isso. Isso também é uma preocupação, porque somando, né, Delphi e C++, e as características de cada um, nós temos um poder muito, muito grande. Tá?
O LSP, que nós falamos há pouco, também vai abrir outras possibilidades, porque a partir do momento que eu tenho um code completion, um gerenciador de sintaxe e de erros, né, de análise de código externo à IDE, eu passo a ter possibilidade de plugar outras linguagens da IDE. Esse é um caminho aí que está sendo analisado também. Bom, do ponto de vista de compiladores, em Delphi, nós trouxemos no 11 um novo compilador, né? Então, para quem segue aí o mundo Apple, né, a Apple está fazendo um switch. A Apple está deixando o mundo Intel, em termos de processadores, e migrando todos os desktops e todas as desktops Apple, né, todas as máquinas Apple, para a arquitetura ARM. O ARM, como vocês sabem, é a arquitetura que equipa o seu smartphone, seja ele iPhone ou Android, né, qualquer um deles, né? E também as small boards, essas SBCs e placas, os Arduinos e os Berries da vida, todos eles, né? Todos são baseados em ARM, ou a ampla maioria é baseada em ARM. E a Apple está fazendo essa transição do Intel para o ARM. Todos os novos MacBooks, todas as novas máquinas Mac Minis, ou seja, todo equipamento Apple desktop que roda o macOS, agora saem com um processador ARM. Bom, o que é que muda? O que é que muda? A mudança do ponto de vista da arquitetura ela é bastante interessante. E, particularmente, né, nós achamos que esse switch para o ARM ele deve acontecer para os desktops em geral. Servidores, talvez não num curto prazo, mas desktops é muito provável que a gente vai observar aí, já tem alguns modelos disponíveis, e já existe o Windows ARM, mas é muito provável que isso seja potencializado à medida que se torne mais perceptível o quanto mais performático é um desktop, por exemplo, da Apple com um ARM do que era com Intel. E como diferencial, ele consome muito menos energia, ele não aquece, então você consegue fazer equipamentos mais finos e com uma potência que é muito interessante. Então esses caras vêm com força, e nós já saímos no Delphi 11, no Rádio Studio 11, com um compilador nativo para o ARM. Então, nós compilávamos até o 10.4.2 macOS Intel, e seguimos compilando naturalmente, porque o parque instalado vai estar aí por um bom tempo, né? Mas já no RAD 11, um novo compilador ARM, ou seja, eu gero um binário nativo ARM. Tá? Ou um binário, um bundle, né, que é o nome correto, ou o binário universal, que tem um pacote com ARM mais Intel, porque se eu jogo a minha aplicação desktop lá no Apple Store, ela precisa estar preparada para os dois, porque você não sabe exatamente quem vai baixar, se é um cara que está no Mac Intel ou no Mac novo ARM. Tá? Então, esse cara, né, um novo compilador já disponível no RAD 11 para aplicações nativas. E o mais interessante, a migração de um projeto que vinha de Intel para o ARM é do jeito que vocês sabem. Simplesmente selecionou uma nova plataforma, build all, e eu tenho um binário nativo ARM pronto para o deploy no Silicon M1. Tá? Alguns outros pequenos, mas interessantes para aprimoramento de linguagem, né? Suporte a binary literals, que você pode escrever isso agora dessa forma aqui diretamente no código, ou a representação com separação de milhares para facilitar a leitura. Obviamente, isso é somente do ponto de vista visual, né? Ele continua sendo lido como um inteiro normal pelo compilador. Tá? E alguns avanços em instruções assembly, então inline assembly, isso acelera algumas instruções nos processadores suportados. Então, são focos aí em otimização, tanto da linguagem e novos compiladores. Tá? Então, o suporte ao M1 é outro grande destaque dessa release. Okay? Qualidade e melhorias em geral. Então, há um trabalho ocorrendo de modernização da VCL. Ele começou no 10.4.2, vocês vão ver lá no roadmap que vem muito mais por aí. A modernização da VCL diz respeito a utilizar as APIs mais recentes do Windows e disponibilizar todos os recursos dentro da VCL de uma maneira transparente para vocês. Tá? Então existem várias, essa é uma lista não finita, essa lista aqui é muito maior, existem muitos ajustes na VCL, olhando para o que o Windows 10 e 11 está disponibilizando. Né? Também algumas melhorias com relação ao acesso remoto desktop, da transmissão de tela via remote desktop, porque existe uma diferença no remote desktop com relação à bufferização da interface visual, então isso também, várias melhorias nesse sentido. Tá? Vou mostrar um pouquinho desse cara aqui para vocês. Né? Vou voltar aqui para a ideia, e esse é um exemplo aqui do Rick Edit, né?
que agora incorpora a versão mais recente do RiquEdit, do suporte RTF do próprio Windows. Então você tem um editor rico, todos os recursos aí para criar um editor de texto, suporte a links, suporte a correção, né? No caso aqui ele a correção do próprio sistema operacional, isso depende da versão, do idioma que está o seu sistema operacional. Tá? Então o RiquEdit, com total suporte aí aos últimos recursos que o Windows oferece nessa área, tá? É parte agora também aí das atualizações da VCL. Okay? No FireMonkey, houve um foco nesta última versão com uma melhor integração do FMX no mundo Windows, então você tem, e também desktop, né, desktops em geral, incluindo o macOS, então vários serviços do mundo Windows aí atualizados do ponto de vista do FMX, melhorias no RAID-API, aproveitando esse trabalho feito da VCL no RAID-API, muitas melhorias da RAID-API na VCL também foram portadas para o FireMonkey, né? Ainda dentro de FireMonkey, API 30 para o Android, ou seja, e a migração para o Android X ou Android X, que são as novas bibliotecas do mundo Android a partir agora dessa API. Isso permite que você continue fazendo o seu deploy para o Google Play, seguindo as regras aí, as exigências do Google. Tá? Então, essa API 30, as últimas exigências do Google, em termos de atualização de API, atualização de bibliotecas, estão totalmente suportadas aí no RAID 11. Então, essas atualizações elas são necessárias porque os requisitos vão sendo alterados ao longo do tempo. Né? Então, agora, a partir desse último mês aí, a API 30, né, passa a ser requisito para Google Play. Isso não afeta, naturalmente, deploy direto para o device, mas para aqueles que publicam na loja virtual, precisam seguir esses caras. Tá? Então, isso, outra cara que é importante aí no FireMonkey, foi esse suporte ao Android, API 30 do Android. Outro cara, também ainda dentro do FireMonkey, lá no 10.4.2, 10.4 em geral, vocês devem se lembrar que nós trouxemos um novo WebView, ou seja, que na verdade é a base do Edge, que é o browser oficial agora do Windows, né, que é o Chromium. Então o Edge é baseado em Chromium, ele implementa um componente chamado WebView 2, esse componente permite que você incorpore um browser dentro da sua aplicação. Então no 10.4 nós trouxemos o suporte ao Edge para VCL, né, porque temos que substituir o Internet Explorer, que está totalmente já em modo deprecated, né? Não é mais suportado pela própria Microsoft. E agora, então, o WebView implementa um Edge completo, o Chromium completo, com todos os recursos. Então, a visualização passa a ser perfeita, a mesma que você tem no browser. A novidade no 11 é que nós trouxemos o web browser atualizado para o FireMonkey. Tá? Então, com isso, você consegue, se nós viermos aqui, vou tentar demonstrar isso aqui rapidamente, você consegue agora ter o Edge Browser, né, atualizado também para FireMonkey. Ok? Essa é a ideia. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou rodar esse cara inicialmente lá no Windows, tá? E deixa eu mudar aqui minha integração do ponteiro do mouse, porque essa VM, eventualmente, ela está apresentando essa dificuldade. Ele perde a integração com o ponteiro do mouse e eu não consigo seguir. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Muito bem. Estamos de volta aqui à operação. Vamos lá. Então, eu tenho um exemplo aqui que é baseado no Edge, né? Baseado aqui no Edge. Então, vamos selecionar esse cara. E nós vamos executá-lo inicialmente, claro, no Windows, é onde ocorre a implementação
efetivamente do Edge, né? O Edge, nesse momento, esse componente é para o Windows, existem betas para as outras plataformas, e há uma grande chance dele ser suportado em outras plataformas por nós também, né? Mas nesse momento, se eu pegar esse exemplo aqui, bastante simples, tem um browser aqui, web browser, e aqui um combo com algumas URLs que a gente vai testar, né? Neste nova versão do web browser, você tem aqui qual é a engine, ou seja, qual é o motor que eu vou utilizar quando rodando no Windows nesse momento. Então, isso aqui, essa propriedade nesse momento, ela afeta somente o Windows. Tá? Então, eu tenho aqui algumas opções. Eu estou utilizando aqui o Edge se estiver disponível. Se não estiver, ele vai usar o mecanismo que estiver disponível, anterior, no caso o IE. Tá? E isso afeta somente o Windows. Quando eu executo em outras plataformas, no FireMonkey, ele usa um navegador, uma implementação em cada plataforma nativa. Então, lá no Linux, ele usa a implementação do GTK, no Mac, ele usa o core lá do Safari, né? Que está na base do sistema operacional da Apple. A ideia, no futuro, é que o Edge esteja disponível nessas outras plataformas também, e isso vai facilitar algumas implementações. De qualquer maneira, se nós executarmos esse cara aqui no Windows, e aí podemos selecionar aqui qualquer um desses sites, vocês vão observar que ele tem a renderização correta, né, perfeita, com JavaScript, com todos os detalhes, pop-up e etc. Tudo vai acontecer naturalmente. Tá? Mas nós vamos executá-lo também em outras plataformas. Então, por exemplo, eu vou trocar esse cara aqui, vocês vão ver que isso é transparente. Né? Vamos executá-lo no Mac e vamos executá-lo também em Linux. Então, como vocês já sabem, lá no Mac, nós vamos carregar o nosso PA Server. O PA Server 22 é a versão atual. Não preciso de senha. E aí aqui eu estou ouvindo nesse IP. Tá? Então, nós vamos testar aqui. Vamos testar aqui a conexão com esse cara. Lá eu estou rodando no macOS o Big Sur, né, a última release, quer dizer, quase a última, né? Porque já estamos aí em vias de... já estamos em vias da versão nova, né? A Apple está fazendo o lançamento. Eu acho que eu perdi meu mouse outra vez. Perdi. Ok. E aí nós podemos rodar esse cara lá no Mac. Nesse meio tempo, eu venho aqui para o Linux. A mesma coisa eu posso fazer no Linux. Nós vamos carregar o PA Server. E aí eu tenho o Linux ouvindo nesse IP. Então a gente vai deixar aí o PA Server lá no canto dele. Voltamos aqui para a IDE, está fazendo o deploy do browser lá no iOS, e daí a gente já faz na sequência para o Linux também. Tá lá, o browser agora rodando aqui no Mac. Vamos carregar aqui um site qualquer, também a representação perfeita do site, como vocês podem ver. E, finalmente, voltamos aqui para a IDE, vou selecionar Linux. E vamos executar esse cara no Linux. Vocês podem ver que eu estou tendo alguma dificuldade, eventualmente, com o mouse. A integração do VirtualBox com o Big Sur. O VirtualBox é a VM que eu utilizo, né? E não optei por fazer a conversão para outra, porque teria que converter todas as VMs, enfim. Né?
ele está tendo algum problema aí de integração desde a atualização do Big Sur, ele perde o mouse, às vezes ele não consegue capturar o mouse, enfim, mas acho que está sendo possível entender aí o contexto, né? Então o browser rodando aqui no Linux também, ó, com o FireMonkey Linux, implementando o browser, tá ok? Então isso com relação ao Edge, tá? Então vamos em frente. Outras melhorias, várias na RTL, então expansão, por exemplo, da capacidade tanto do zip file quanto strings. Na verdade, o próprio zip é baseado na string, né? Então as melhorias que ocorreram do ponto de vista de string, né, e suporte a mais de 4 GB de dados numa única string, também se tornaram um benefício para o próprio zip file, arquivos para zip de arquivos gigantes, pessoal que trabalha com automação de backups, esse tipo de coisa. Uma série de outros itens aí que eu vou deixar depois para vocês explorarem, como melhorias no Bluetooth, melhorias do FireDAC, atualizações de drivers para Postgre, Oracle, Firebird, tem uma série de coisas aí bacanas, mas em especial essas operações de strings bastante largas, né? Especialmente para upload, download de arquivos gigantes, tá? Acima de 4 GB, então isso também, algumas melhorias aí que estão na IDE. Bem, outra área, né, no mundo HTTP, REST, nós introduzimos o HTTP Client HTTP2, suporte HTTP2 para o Windows, né? Isso é bastante importante, especialmente para os mecanismos mais recentes aí de messaging, de push notification, por exemplo, mas outras possibilidades aí com a HTTP/2, tá? Algumas atualizações do ponto de vista de REST, tem uma atualização interessante para DataSnap com o RI configurável, tá, para mapeamento de métodos. No RAD Server, e aí nós vamos gastar um pouquinho de tempo nisso, a introdução do RAD Server Lite, uma nova licença dentro do RAD Server Lite, e aí já vou explicar na sequência o que é esse cara, tá? Vou deixar isso aqui para a gente falar aí por último. E uma série de melhorias de qualidade. Então, muita coisa reportada pelo QP, os números são muito interessantes a toda a release, melhorias de qualidades aí que fazem toda a diferença, tá? Então, vamos lá. Antes de falar um pouquinho de Interbase, vou voltar aqui para a IDE, se ele me permitir, e vou falar um pouquinho do RAD Server Lite, tá? Então, o que é o RAD Server Lite? Bom, até o 10.4.2, o RAD Server, ele permite o deploy de duas maneiras, né? Você tem um modo onde o RAD Server aqui é parte do Enterprise, né? Você tem uma licença que acompanha o Enterprise e ele pode ser distribuído em um site, ou seja, chamado Site License, ou seja, um servidor. Eu vou hospedar minha aplicação na nuvem com ilimitados usuários, ou um cluster de servidores também suportado por essa licença. Eu posso colocar ela na Amazon, fazer um cluster de servidores, que o pessoal está mostrando isso aí nas palestras, e todos esses caras com uma única licença, suportando milhares de usuários. Por quê? Porque o RAD Server, na versão completa, você pode distribuí-lo como um módulo Apache, por exemplo, em Linux, que é o mais indicado, extremamente eficiente, montar um cluster de servidores ali com Apache e suportar literalmente milhares de usuários, né? Isso é o que está no Enterprise. Você tem também uma forma de distribuição no Architect, que é um multi-site license, ou seja, eu poderia criar N site licenses como esse, ou seja, neste caso, quando eu tenho a intenção de implantar o RAD Server on-premise, ou seja, vou instalar no ambiente do meu cliente, então eu preciso de uma licença que vai lá para o ambiente do cliente. Porém, esse cara que vai lá para o ambiente do cliente, no modelo lá do Architect, ele é um canhão, é o RAD Server completo, com suporte Apache, para suportar literalmente milhares de usuários simultaneamente. O que muitas vezes não é o que o cliente vai precisar, né? Muitas vezes o seu cliente que hoje está, por exemplo, em DataSnap, com 30, 10, 5, né? Tem os mais diversos cases aí que a gente conhece, 30, 100 usuários lá no cliente, digamos, e hoje é suportado pelo DataSnap, isso é muito mais do que, digamos, um RAD Server completo suporta. Né? O RAD Server completo vai suportar, é feito para muita gente. Então, muitas vezes eu estou fazendo um deploy desse, né, digamos, uma capacidade enorme que vai ser subutilizada, né? O cliente lá trabalha com, não sei, numa das filiais dele lá tem 5 usuários, outra filial tem 15, 20, quando muito, 100 usuários. Então, o que é o RAD Server Lite? Ele é uma licença ilimitada do RAD Server. Ilimitada significa que se você, lá no Enterprise,
você vai poder obter essa licença como parte do Enterprise do RAD Server Lite. Ele é, na verdade, um Interbase embutido, então é o IB2Go, né, que você utiliza também para mobile, só, obviamente a licença é outra, né, e aí nós vamos publicar o mecanismo, isso não está liberado ainda, um mecanismo onde você vai lá e requisita a sua licença, você vai receber um arquivo de licença, um arquivo sleep, esse arquivo você vai utilizar para distribuir o to-go com o seu RAD Server. Resumo disso daí tudo que eu estou dizendo. Basicamente, a sua distribuição do RAD Server passa a ser um binário do RAD Server, a sua BPL, né, os binários do RAD Server, a sua BPL, e uma cópia da pasta do Interbase to Go, tudo empacotado num diretório único que você leva lá para a máquina do seu cliente. É claro que, neste modo, o RAD Server vai operar no modo standalone, o que significa ele não vai suportar o módulo Apache. Ele vai gerar um binário, né? Você vai trabalhar com um binário, que é um executável, lá no Linux preferencialmente, também vai funcionar em Windows naturalmente, mas um binário em Linux, o qual você distribui sem ter que instalar nada, copy-paste, basicamente. A infraestrutura do RAD Server, que você vai instalar na máquina Linux, né? Nós temos lá um instalador disponível que acompanha o RAD, o sua BPL, que são as suas regras de negócio, o Interbase to Go, que está ali, é uma pastinha junto com os seus binários do RAD Server, e já está, a aplicação está funcionando. Esse é o foco do RAD Server Lite. Tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, para a gente não estourar o tempo. Deixa eu só ajustar meu mouse aqui novamente. Aí estamos. Então, rapidamente, né, como é que esse deploy é feito? Se nós navegarmos aqui para a instalação do Delphi, isso também está disponível para baixar, tá? Lá diretamente do site da Embarcadero, mas você tem isso no seu instalador. Então, o primeiro passo aqui no instalador do Delphi, você tem aqui no Redist, né, você vai encontrar, são duas coisas aqui que são importantes. Aqui no MS Server, eu tenho o instalador do RAD Server para o Linux. Então, tem um script aqui de instalação e os binários aqui estão aqui. São todas as dependências do Linux necessárias para o Linux. Né? Então, eu vou copiar esse cara aqui para a máquina Linux e rodar esse MS install como um usuário que seja administrador da máquina, root, ou o usuário que tem os direitos de gravar as diversas pastas. Ele tem que gravar lá no SR lib, ele tem que gravar no etc também algumas configurações, então você precisa ter um usuário com esses acessos. Bom, vou executar esse cara aqui lá no Linux. Isso basicamente gerou a infraestrutura do RAD Server lá no Linux para mim. Segundo passo é que eu preciso prover o Interbase to Go. Interbase to Go você vai encontrar aqui no Redist, ou também para baixar. Aí com a licença, quando vocês receberem, vai ter todas as explicações e detalhes, mas aqui, ó, Linux 64, eu tenho a redistribuição na verdade não é aqui, lá na pasta do Interbase, que está nos documentos públicos, na verdade. Então, se eu vier aqui, em Public Documents, eu vou ter a pasta do Interbase, o Redist do Interbase, e aí eu tenho o IB2Go, neste caso, aqui, ó, o Linux 64 bits to go. Essa pastinha, incluindo esta subpasta aqui, é o que eu preciso levar lá para o Linux e jogar dentro da pasta onde eu instalei o RAD Server, o OMS. Tá? Então, esse cara aqui. Trazendo isso para a prática, ó, se nós viermos aqui para o Linux, deixa eu fechar esse cara, vou mostrar aqui para vocês, vamos lá, o SR libms, aqui eu tenho a instalação do RAD Server. Basicamente, rodamos aquele instalador, aquele script, resulta nesses caras aqui instalados, ok? Devidamente instalados nas suas pastas corretas e também lá alguma coisa lá no etc ms. Okay? Eu tenho aqui o Objective Repos, que são algumas dependências, e o ini do RAD Server, que vai ser criado quando você executar o RAD Server pela primeira vez. Bom, voltando aqui, vocês vão observar que também existe aqui uma subpasta Interbase, exatamente aquele redist que foi copiado aqui dentro. Tá? Então ele tem aqui aqueles arquivos do Interbase, e aqui no raiz ficaram basicamente as bibliotecas do Interbase, o lib, ibtgo e as dependências dele. Tá certo? Então, isso com relação à distribuição. Feito isso,
No momento que eu executo o meu dev server command pela primeira vez aqui, ó, é esse cara que vai ser seu servidor neste caso, né? Porque, como eu disse, é o standalone, não é o servidor Apache. Então, esse cara aqui, quando eu executo pela primeira vez, ele vai fazer as perguntas de configuração, ou seja, onde está meu interbase, etc. Basta, neste caso, você não informar instância nenhuma do interbase. Ele vai entender que você vai trabalhar com a instância embutida, que é o to-go, e vai procurar pelo interbase que está aqui local. E aí, apontei a pasta onde vai ser criado o meu arquivo de log do head server, que é o arquivo do interbase, que neste caso eu estou mantendo aqui na mesma pasta, icmserver.ib, está feita a configuração do head server para funcionar no modo standalone aqui no Linux com a licença do B2Go. Este pacotinho você copia e está tudo funcionando. Tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, então start, esse é o meu RAD server ouvindo nessa porta, tá? E o servidor está rodando. Só isso. Simplesmente copy paste de arquivos sem mais nenhum trabalho. Tá, ok? Isso estará disponível para vocês aí em breve. No modo standalone, então por que é que nós chamamos de light? Né? Porque, obviamente, ele não vai ter o mesmo suporte de carga se eu fizer uma distribuição via Apache, com módulo, em cluster, etc. Mas fato é que muitas vezes eu não preciso de milhares de usuários. Eu preciso atender meu cliente que tem 5, 10, 15, 100 usuários. Então você tem agora uma solução do RAD Server ilimitada para isso, para utilizar seu RAD Server, quem sabe migrar seu projeto da Snap para uma arquitetura REST mais atual, que tem estatísticas, que tem console e tudo mais, controle de usuário, tudo aquilo que você já sabe sobre o RAD Server. Tá ok? Bom, rapidamente, Interbase, né? Interbase 2020, mas eu preciso falar rapidamente o que é o Interbase. Né? Bom, Interbase, como todos sabem, um banco de dados relacional, né? Que basicamente não precisa de administração, ele tem alt-tuning, ele tem recovering, ele tem recovering tanto de crash quanto de desastre, né? Vários mecanismos de backup e de log em tempo real. Então você tem muito parecido com o que é o Redo Log do Oracle, né? Que permite que você faça geração de logs em tempo real e recovery chamado point in time, né? Ou seja, se eu faço backups periódicos, pode ser diários, e com o journaling, se o banco, por exemplo, qualquer razão, caiu agora, a máquina crashou, qualquer coisa aconteceu, eu consigo restaurar até o minuto exato da queda do banco de dados, porque ele usa esse sistema do point in time ou do journaling para gerar todas as alterações correndo do banco até o minuto onde eventualmente ocorreu um crash, uma queda de máquina, energia, crash de hardware, seja lá o que for. Né? Mesmo assim, é extremamente leve, é flexível, funciona em todas as plataformas, então você pode colocar o mesmo database, o mesmo metadado, seja em Windows, Linux, macOS, iOS, Android, todos com o mesmo banco de dados, não preciso fazer conversão de nada. Então, é um banco muito, muito eficiente. Né? Especialmente a versão embutida, essa que você pode embutir nas suas aplicações, como a gente viu agora com o To-Go dentro do Lite. Isso pode ocorrer, por exemplo, em aplicações Android, iOS e inclusive aplicações Windows. Você vai ter um banco seguro embutido na sua aplicação com zero instalação. Mas eu queria voltar o foco principalmente para a segurança. Porque o Interbase permite que você faça a criptografia da base de dados como um todo, não só da informação, por exemplo, eu posso fazer criptografia parcial por coluna, por linha, né? Um atributo em específico, sim, é possível, e aí, de acordo com o usuário vê ou não aquela informação. Né? Isso é um recurso muito interessante também no Interbase. Mas ele tem também o chamado a criptografia em REST, ou seja, quando no arquivo do banco de dados, de maneira que isso pode evitar situações como essa. Depois vocês consultam esse link. O Twitch, que é uma plataforma pessoal de gamer, sofreu um ataque e eles roubaram o banco de dados do Twitch. Né? E o banco de dados não era criptografado. Consequência, os caras estão com acesso a todos os dados, inclusive de pagamento dos usuários do Twitch. Sabem, inclusive, quanto o Twitch pagou para cada streamer e uma série de outros detalhes de cartão de crédito, etc., mundialmente, porque os caras conseguiram uma brecha
na arquitetura. Ok, a arquitetura falhou, mas veja, a arquitetura é muito complexa. Configuração de ambiente de produção é muito complexo. E você depende de ambientes de nuvem, etc., e as coisas podem falhar. Né? Tem muita gente envolvida nesse processo. Qual que seria a saída para isso? Bom, se a base fosse criptografada, poderia copiar o arquivo para qualquer lugar, ninguém conseguiria acessar os dados, porque é uma criptografia 256 bits, vai levar anos tentando destruir essa chave ou desbloquear esse arquivo. E o Interbase tem criptografia embutida no banco de dados. Tá? Então, esse é um grande, grande diferencial. Tá? As edições do Interbase servem para milhares de usuários, né? E multiplataforma, e a embutida, que é o que nós vimos agora com o RAD Serverlite, para todas essas plataformas que estão aqui. Então, é um banco que vale a pena prestar atenção nele. Na última release, nós trouxemos, entre as novidades, conexão para ADO.NET. Então, a partir de agora, o Interbase também traz drivers atualizados para ADO.NET, com todo o suporte possível. Está lá no NuGet, tem suporte ao Entity Framework e integração na IDE do Visual Studio, para que o usuário do Visual Studio possa usar Interbase. E onde é que está, digamos, a grande atratividade disso? A atratividade disso está no fato de que, para o pessoal, por exemplo, que está em SQL Server, não existe uma versão embedded, não existe uma versão embutida se eu quero uma aplicação de quiosque, por exemplo, uma aplicação que não dependa da instalação de um servidor de banco de dados, standalone, um quiosque de shopping, ou aplicações mobile, ou que seja, com um banco realmente seguro e embutido, né, na sua aplicação, que não dependa de instalações. Então, esse é um foco aí que nós estamos explorando com o Interbase. Então, está lá disponível o Interbase para .NET. Tá? As últimas atualizações aí, foco no update 1 e 2 do Interbase 2020, um cara muito legal, que eu vou ressaltar aqui, além da integração para Delta.NET, né, também suporte às plataformas 64 bits, tanto no Android quanto no macOS. Ele trouxe Tablespace no 2020, tá? Tablespace, similar ao Oracle, você pode dividir os seus arquivos em diferentes storage. Então, eu tenho discos mais rápidos, mais lentos, eu posso colocar a Tablespace das minhas tabelas mais acessadas num storage mais eficiente, por exemplo, que eventualmente é mais caro, e separar isso em Tablespace. Então, é um banco que tem todos os recursos de todos os grandes bancos, tá? Mas com um custo, quando comparado a Oracle, a SQL Server, infinitamente menor, infinitamente, 10 vezes mais barato. Esse é o foco do Interbase. Tá? E a última release aí trouxe também esse Recursive Common Table Expressions, ou CTE. Né? É um recurso muito interessante que permite esse tipo de construção aqui. Ó, tá? Você pode construir queries que tenham recursividade entre elas. É uma sintaxe muito interessante. Então, ele te dá esse tipo de construção, onde eu tenho uma query pai e uma query filha que se relaciona com ela num relacionamento recursivo. Tá? Chamado CTE. Isso permite a construção de umas queries de maneira simples e muito eficientes, tá? Que tem performance muito interessante de execução. Tá? Então, isso é um dos recursos aí recentes do Interbase. E, finalmente, Sencha XGS. Então, e aqui eu vou só... nós temos hoje duas apresentações de Sencha, eu não vou entrar no mérito técnico ou da apresentação, digamos, mais técnico da ferramenta, mas eu gostaria de dizer o que é o Sencha. O Sencha, ele é um cara... traduzindo para nós, que estamos vindo do mundo visual, né, Delphi, componentizado, né, totalmente componentizado, quando você olha para um JavaScript, né, você vê que falta alguma coisa. E essa coisa que falta é o que tem o Sencha. O Sencha traz um framework de componentes visuais para JavaScript. São mais de 140 componentes, então nós poderíamos dizer que é a VCL para JavaScript. São mais de 140 componentes visuais, extremamente performáticos, que funcionam em todas as plataformas web. Não importa se você está no celular, num tablet ou no desktop, eles se comportam perfeitamente bem. E são totalmente agnósticos de plataforma ou de browser para JavaScript. Isso é o Sencha. Tá? Mas não é somente o framework. O Sencha também tem ferramentas interessantes. Então, ele traz ferramentas para design visual de aplicação web, ele traz ferramentas para debug, ele traz ferramentas para teste, ele traz plugins para várias IDEs tá, do mercado. Essa é a ideia por trás do Sencha, que agora está dentro do nosso grupo de ferramentas de desenvolvimento, por isso que eu estou trazendo ele aqui, a última versão 7.4, e no período da tarde tem duas apresentações lá na trilha do web, o Emerson e o Daniel, e o Emerson vai falar um pouquinho mais sobre a vida aí do Sencha e o que vem por aí. Tá? E aí, para encerrarmos e passarmos para o nosso keynote, nós temos
aqui uma revisão do roadmap. Na verdade, esse é o roadmap que está público nesse momento, ele será atualizado, né, ao longo aí deste ano ainda, mas isso para mostrar o que nós já entregamos e o que está vindo por aí. Tá? Então aqui, obviamente, vocês notaram um rename no produto, né, de 10.5, que era a previsão anterior, ele, enquanto estávamos no roadmap, na verdade isso é o RAD 11. Tá? E vocês vão notar que boa parte do que está aqui já está entregue, né? Principalmente compilador macOS 64 bits, melhorias da integração de debug, mas vem mais por aí. Vem aí uma estandarização dos debugs em todos baseados em LLDB. Né? No CBuilder vem aí a integração do Visual Assist dentro da IDE. Tá? Mais trabalhos no Linker do C++. Então, várias dessas coisas elas estão ser agora disponibilizadas ao longo das updates do 11. Né? Então, 11.1, eventualmente 11.2. Tá? Mas nós temos em breve um roadmap sendo atualizado aí para vocês no futuro próximo. Tá? O que eu queria chamar a atenção aqui nessa área de pesquisa. Então, existem várias coisas que estão em consideração. Uma delas é o suporte para outras plataformas ARM. Olha, se nós compilamos agora para macOS no ARM, não está longe de eu ter, por exemplo, uma compilação Linux ARM. E a compilação Linux ARM abriria espaço, por exemplo, para um deploy nativo em placas como os Raspberries da vida, o que seria muito, muito interessante. Então, isso está em pesquisa. Né? E outro cara que está em pesquisa, o WebAssembly, que é algo que nós temos tentado, estamos pedindo muito, né? Que é basicamente compilar para o WebAssembly. O WebAssembly é uma tecnologia que permite você fazer um deploy de um binário dentro de um browser. A aplicação web contida num binário, num assembly que o browser entende, feito deploy dentro do browser, extremamente performático e permitiria você compilar uma aplicação, por exemplo, FireWonk, né, porque ela é baseada em OpenGL, então ele vai traduzir isso para HTML5, compilar isso, uma aplicação FireWonk para executar no browser. Então nós estamos fazendo aí um lobby bastante forte com relação a isso. Vocês podem ajudar, existe lá no QC uma entrada, acredito, para isso, e vocês podem votar nisso, né? Ou mandar e-mail para o pessoal pedindo essa feature, e-mails lá para o atendimento da Embarcadero, porque é algo que está sendo olhado com muito carinho. Tá? Então, essas plataformas que estão em consideração. Aqui alguns links, esses links que vieram, que basicamente do que nós trouxemos nessa apresentação, tá? E aí nós vamos para uma sessão de perguntas e respostas. E aí eu vou ver se nós temos aqui, deixa eu ver, nosso convidado, ou ainda não. Eu estou vendo que o Tércio está aqui. Tércio, eu vou te trazer para o stream, ok? Então vamos lá, a hora que você quiser compartilhar a sua câmera. Você já está aparecendo aí para todo mundo. Oi, pessoal. Eu vou interromper meu compartilhamento de tela e vamos ver se chega o pessoal aqui, a gente está aguardando. E, na verdade, o pessoal se dispôs a participar conosco aqui hoje, né? Mas eu sabia, eles estavam em algumas reuniões, né? E mais ou menos que estavam para acabar nesse horário. Então, eu vou só dar um tempo na minha câmera. Bom, eu já parei o compartilhamento de tela, então eu consigo dar uma olhada no meu Skype aqui, ver se o pessoal enquanto isso, eu vou dar acessar ou não. Normalmente a gente tem aí as sessões no final do evento. Ou se mandar alguma mensagem aqui com algum Para falar a verdade, eu não sei se você está me ouvindo, Fernando? Eu vejo aqui que tem uma reunião que está em andamento ainda, ela não foi finalizada, mas vamos ver se dá tempo para o pessoal estar aqui conosco, tá? Tércio, eu vou jogar a bola para você, cara, para você... Então, vamos falar aqui, a gente tem, porque a gente vai ter o sorteio. E aí eu volto aqui assim, que se nós tivermos aqui alguma conexão aqui do pessoal de fora para falar com a galera aí. Você está me ouvindo, Fernando? Alô, alô? Alô? Vocês me escutam? Sim, então, o Fernando que não está me escutando, eu estou aqui perguntando. Normalmente a gente tem, no término do evento, né, a gente tem os sorteios, então a gente vai ter os sorteios por parte da Embarcadero, com os brindes, os kitzinhos, temos aí alguns kits também da Aquasoft, que é um dos nossos patrocinadores, e tem também um sorteio da SkyOne. Só que o da SkyOne... Pode seguir. A SkyOne, eles estão solicitando que vocês passem no stand deles para fazer um cadastrinho lá com eles, e aí no final do evento também eles vão fazer o sorteio
do brinde deles, que eu não sei direito o que vai ser sorteado. Mas então a Sky One tem que passar lá. Os demais não, o sorteio é junto com a gente mesmo, da forma que a gente sempre faz. Parece que está com um delay grande, né? Mas a ideia é essa aí. Sky One, o pessoal dá uma visitada lá no stand deles, e aí eles vão montar essa listinha para fazer o sorteio no final, e a Aquasoft vai ter os kitzinhos normais que eles sempre mandam pra gente aí, contribui aí, provavelmente uma caneca, mochila, alguma coisa assim para vocês, mas aí é junto com a gente mesmo. Acho que tá com um delay grande, né? Então, de repente, eu vou começar a contar piada aqui agora, para ver se o tempo passa. Fernando. Ok. Eu acho que a gente está com delay, tá, entre a minha conexão e a sua aí, mas tudo bem. Mas é isso, galera. Eu acho que o pessoal ou não conseguiu sair da reunião lá, a gente estava esperando, na verdade, e talvez eles apareçam ao longo do dia, a gente ainda consiga conversar com eles, né? Nós estávamos esperando, na verdade, a presença do Marco Cantu e do Jim. Né? O David ele está de férias, então não ia poder participar conosco, mas o Marco e o Jim, sim, e eles devem aparecer ao longo do dia para falar um oi para vocês. A ideia é que eles estivessem aqui respondendo algumas perguntas e batendo um papo aí com vocês para falar um oi. O pessoal gosta demais do público do Brasil. Nós, muito provavelmente, se tudo correr bem, nós devemos voltar ao evento presencial a partir do ano que vem. Deus queira, né, que seja possível. E aí, certamente, vamos trazer alguém dessa galera para cá para participar do evento ao vivo conosco. Tá, okay? Ô, Fernando. Eu acho que, muito provavelmente, pelo cronograma, eu já estourei o horário, né, Tersus? E deixa eu ver aqui, já o Thiago, né? o Thiago. Nós temos agora um intervalo para o almoço. Deixa eu só voltar aqui para a agenda, que fica mais fácil todo mundo ver isso. Estou compartilhando agora aí. Estou com um delay alto aí para o Fernando, né? Pelo menos para o Fernando me escutar. E o Thiago está com alguma pergunta. Thiago Pedro. Pode escrever aí para a gente, Thiago, que aí a gente dá um jeito de te responder, mesmo que não seja aqui online agora. É isso aí. Então nós vamos para um intervalo. Tem uma sugestão aqui do pessoal, poderia ser um evento híbrido, né? A sugestão aqui do Anderson. É interessante, bastante interessante a sugestão, sim, nós já falamos sobre isso. O que nós temos são algumas restrições do ponto de vista de custo, né? Nós não queremos tornar o evento caro, né? E a filmagem do evento ao vivo não é algo simples, tão pouco barata, ela envolve uma complexidade para que você tenha um stream, do evento de boa qualidade, com uma filmagem profissional, 5 ou 6. O último evento ao vivo que nós fizemos, nós tínhamos 7 trilhas, né? Então 7 trilhas simultâneas transmitidas via stream ao vivo não é algo simples, mas talvez possamos fazer, por exemplo, uma trilha online e as demais todas presenciais, algo do gênero, né? Mas vamos pensar. Mas para o ano que vem, há a intenção de voltarmos presencial seguramente. Tá bom? A pergunta do Pierre é boa. Onde é o restaurante mais perto? Ou se vai ser via iFood? Eu vou confessar para vocês, aqui em casa provavelmente vai ser o que tiver para esquentar, porque não vai dar tempo de pedir nada, mas iFood está valendo, e quem tiver algo perto aí que possa ir voltar em 1 hora, também está valendo. Galera, eu acho que é isso. Sim, todos temos saudades aí dos eventos presenciais, né?
Nós vamos, então, fazer um intervalinho aqui para que todo mundo possa descansar um pouquinho por 1 hora, porque à tarde tem muito mais. A gente volta aí, de acordo com a agenda. Ó, às 13 tem o Vinícius, tem o Kelver, tem o Tétios, então vou deixar ele almoçar. Tem o Laércio, o Jax e o Gustavo, todos aí a 1 hora. Ok? Galera, é isso. Vamos fazer uma pausa aí de 1 horinha e já voltamos. Ok? Um abraço, obrigado pela presença até o momento. Fiquem conosco à tarde. Técios, valeu. Boa tarde, pessoal. Bom almoço aí. 1 hora a gente está de volta.